Oi, meus amores, sejam bem-vindos! E continuando Ezequiel, para você que está acompanhando, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque teremos muitas novidades até o final dessa leitura bíblica. São muitas coisas boas acontecendo na minha vida e eu acho que quem está acompanhando também deve estar acontecendo muita coisa aí na sua vida, porque Jesus é maravilhoso, Deus é demais, certo? Gente, nós estamos aqui no capítulo 33 de Ezequiel. O título do capítulo é Ezequiel, a Sentinela. Vamos ver o que ele está falando aqui. Vamos lá. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência. Será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Gente, observando isso que ele tá falando aqui, se a gente for fazer uma analogia, né, pro dia de hoje, né, se a gente der mais atenção para as coisas que nos rodeiam, se a gente der mais atenção pros pecadinhos, pros pecadões que a gente comete, com certeza a gente se livraria de várias coisas, né? Parem para pensar. Porque essa coisa da Bíblia é tão profunda, que ela é tão atual, que se a gente lê e relê, e lê hoje, lê amanhã, cada momento da Bíblia vai se encaixar num contexto nosso. E é isso que torna a Bíblia tão atual e tão importante para as nossas vidas, né? Mas se a sentinela vir chegar à espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para persuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie de seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Olha como é que Deus está jogando um fardo bem assim, né? Uma responsabilidade enorme em cima do Ezequiel aqui. E se a gente for ver, nós todos somos sentinelas do Senhor. Porque principalmente para quem já conhece a palavra, para quem já conhece a verdade, para quem já conhece o amor de Deus, quando a gente se cala diante das pessoas que não conhecem, nós estamos sendo responsáveis por elas, de certa maneira. Por isso que é tão importante nós falarmos para as pessoas, e muitas vezes a gente não consegue falar, que a gente demonstre, que elas possam ver Deus assim, através de nós. Isso eu acho muito mais fácil mostrar para as pessoas Deus através de mim, através das coisas que ele faz, até do que eu chegar e contar a história, do que eu chegar e falar, do que eu chegar e evangelizar. Eu prefiro 1000 vezes que as pessoas cheguem pra mim e falem, como muita gente chega e fala: nossa, como a sua transformação foi linda, como você mudou, como eu vejo você de maneira diferente hoje, o seu comportamento, suas atitudes, os seus pensamentos. Eu prefiro muito mais assim, porque a pessoa vê que Deus é um Deus que é capaz de transformar, que é capaz de modificar, que é capaz de polir um diamante bruto. Porque é assim que eu sou, gente. Deus me poliu profundamente. Eu era uma pedra, acho que eu não era nem um diamante bruto, acho que era um carvão mesmo, entendeu? Deus foi lá e foi lapidando até virar um diamante, porque hoje eu me sinto um diamante nas mãos de Deus, porque Deus mudou tanto, 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 que não tem como eu me comparar a não ser um diamante. Pelo menos a minha vida mudou tanto, foi tão transformada, foi tão linda, que ficou linda como um diamante a minha vida hoje. E isso foi somente pelo amor de Deus. E eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus que as pessoas conseguem ver isso. Porque existia uma Josiane antes do amor de Deus, de conhecer a verdade, de conhecer os caminhos de Deus, e uma Josiane agora. E isso, gente, é
profundo demais, é bom demais. Quem não sente esse amor de Deus precisa sentir. Abra o seu coração e sinta esse amor que Deus tem para te dar. Se entregue, deixe Ele guiar sua vida, porque, gente, você descansar no Senhor é algo assim pleno, é algo assim, é surreal. As coisas que, quando você entrega seu coração de verdade, fala, Senhor, toma conta, Senhor, resolve isso pra mim, eu confio no Senhor, eu estou entregando a minha vida, que é o meu bem mais precioso, pro Senhor de fato, de coração, por favor, toma conta de mim. Ele toma, gente. Ele pega essa responsabilidade pra Ele. Não, é minha filha e agora ela entende meu amor e é lindo. É lindo, é maravilhoso, é divino! Então vamos lá, senão eu vou ficar aqui falando horas e a gente não vai ler. Então vamos lá, onde eu parei? Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirtas em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável por sua morte. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie de seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre de sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então podemos viver? Diga-lhe, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam e voltem. Deus está dizendo aqui, como ele já disse em outras passagens, que ele não quer que as pessoas se percam. Ele não quer ver os filhos dele perdidos. Ele quer que as pessoas se encontrem e voltem para o caminho dele. Então, ele não tem prazer em castigar ou prazer em deixar a pessoa, né, à la vontade do pecado. Ele não tem prazer nisso. Pelo contrário, ele quer que as pessoas realmente sejam restauradas. Ok? Meus amores, voltando aqui. Tive que dar uma pausa. Vamos lá? Então ele estava falando, né? Que ele não quer que ele não sente prazer nas pessoas se desviarem, ok? E aí ele diz: voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haverá de morrer, ó nação de Israel. Então Deus avisa, né? Avisa que o pecado, você paga um preço pelo pecado, né? Então vamos lá, versículo 12 do capítulo 33 de Ezequiel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair, se ele se desviar dela. E se pecar, o justo não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado, ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele, se desviar de seu pecado e fizer o que o justo é certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida, e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo e certamente viverá. Contudo, seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. Gente, esse trecho aqui do versículo 17 deixa claro o perdão de Deus. Ele deixa claro que não importa o que você está fazendo, se você se arrepende e você volta para o caminho certo, e você viverá, quando ele diz você viverá, você será perdoado, nada mais do que isso. Você tem tudo para ser restaurado. Deus quer que você seja restaurado. Isso daqui, assim, é lindo essa parte, é linda demais. Isso aqui mostra como Deus é um Deus de amor, como Deus é um Deus de perdão, como Deus é lindo, gente, como Deus é perfeito. No entanto, a nação de Israel, você diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos.
razão da queda de Jerusalém. No quinto dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse... Aqui também deixa claro que Ezequiel está no exílio, tá? Aqui ele já deixa bem claro nesse trechinho que ele ainda está lá no exílio da Babilônia. A cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta minha boca, e eu não me calarei mais. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, o povo vive naquelas ruínas em Israel. Está dizendo: Abraão era apenas um único homem e contudo possuiu a terra. Mas nós somos muito, com certeza receberemos a terra por propriedade. Então diga a eles, assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue como deveria possuir a terra. Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga isso a eles, assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada, os que estão no campo entregarei aos animais selvagens, para serem devorados, e os que abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu estiver tornado a terra um deserto abandonado por causa das práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e as portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vê a você como costuma fazer, se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. É o famoso entra por um ouvido e sai pelo outro, né? As pessoas ouvem, sabem da verdade, sabem tudo que Deus pode proporcionar na vida delas, sabem o poder que Deus tem, mas simplesmente não praticam o amor de Deus, a graça de Deus, não praticam o que Deus tem deixado aí no mundo para nós. É o que é relatado aqui nessa parte, né? Versículo 33. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Agora a gente vai começar o capítulo 34. Os pastores e as ovelhas. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidarem de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Gente, isso aqui também é muito forte. Aliás, Ezequiel inteiro é tremendo, né? Porque, assim... Claro, a gente pode direcionar essa palavra e falar assim, os pastores têm que cuidar dessas ovelhas, mas a gente pode direcionar essa palavra para todos nós que conhecemos a palavra, né? Como eu havia dito anteriormente. Nós podemos direcionar essa palavra para todos nós. Existe um monte de ovelhas que estão aí perdidas, que a gente pode resgatar, que a gente pode trazer, ao invés de afastar elas. Ao invés de tratá-las de qualquer forma, ou nós mesmos nos afastarmos dessas pessoas que estão precisando da gente. Então, não encarem aqui só como uma palavra para pastores que têm esse dom de pastorear, de cuidar das pessoas. Não, encare para você também que não é pastor, que você também se torne um pastor
Porque cada ovelha que você traz, que está desgarrada, que você traz para perto de Deus, você pode ter certeza que a recompensa vem dos céus para você. Por isso, elas estão dispersas porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Quer dizer, tá aí pro mundo, né, gente? Quando a gente não traz a pessoa pro lado de Deus, ela tá aí pro mundo. Os animais selvagens aqui simbolizam todo o pecado que está aí, né, diante do mundo. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, visto que meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmo, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastor. Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los para que os pastores não mais se alimentem de si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Por assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens de treva. Eu as farei sair de outras nações e as reunirei trazendo-as de outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos montes de Israel serão a terra de onde pastarão e ali se alimentarão num rico pasto de montes de Israel. Aqui mostra Deus falando que ele mesmo vai cuidar, né, das suas ovelhas, mas assim, se a gente parar para ver, é mostrar que ele vai ter piedade, né, dos pecadores, né, em relação a isso aqui. Ele tá dizendo que vai resgatar, né, o povo de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e a farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei se estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e a forte eu destruirei. Quer dizer, quem se voltar para Deus, terá Deus. Quem não se voltar, vai pagar um preço caro, entendeu? Aqui ele mostra que ele terá misericórdia com essas palavras, mas só para quem quer, entendeu? Só para quem quer. Porque quem não quer, não adianta, gente. Deus, eu falo, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que tá sempre ali pra gente, que tá sempre cuidando da gente, mas Deus não vai ficar implorando pra você ser dele, pra você ser uma ovelha dele. Deus não vai ficar implorando por você. Deus não vai ficar correndo atrás de você. E aqui ele fala que for forte e rebelde, eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Com justiça. Entendeu? Então, porque Deus é justo mesmo, né? Então ele não tá aí pra brincadeiras. Tipo, quer, ele vai ter misericórdia. Não quer também, ele não terá. Vamos lá, versículo 17. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra e entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida? Deverão vocês enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisoteiam e beber aquilo que vocês enlameiam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagens com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porém sobre elas um pastor e um servo, Davi. E meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Aqui, gente, ele está se referindo a Jesus quando ele fala que colocará, né, sobre as ovelhas. Que lindo, né? É realmente assim, como que Deus
realmente usou Ezequiel de uma forma tão profunda. É maravilhoso essa parte. Porei sobre elas o meu servo Davi, ele cuidará delas e será o seu pastor. E eu, Senhor, serei o seu Deus, e o seu servo Davi será líder em meio delas, e eu, o Senhor, falarei. Deixa eu só anotar aqui, gente. Ezequiel 34, 23. Deus é perfeito, tá vendo? A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia fala coisas assim que a gente... Ela já apontava tudo que já ia acontecer, né? Através dos profetas, Deus já falava, né? O que ele tinha em mente. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênção. Olha que lindo. Hoje eu tô muito emotiva, né, gente? Hoje eu tô muito assim, né? Mas é porque Ezequiel realmente tá falando coisas assim muito profundas. Chuva de bênção, eu acho essa frase maravilhosa. Haverá chuva de bênçãos. Nossa, quem não quer, né? Quem não quer uma chuva de bênçãos, gente? Mas o problema é que as pessoas querem chuva de bênçãos sem fazer nada para Deus, sem se dedicar a Deus. Como que você quer que a sua vida tenha uma chuva de bênçãos se você não faz o mínimo para Deus, se você não se entrega, se você não dá o seu melhor para Deus? Como que você quer uma chuva de bênçãos? É igual você querer ganhar na loteria, gente, sem jogar, né? Fazendo uma analogia bem chula aqui, né? Tem pessoas que o sonho delas é ganhar na loteria, só que elas nunca nem jogaram. Então, assim, você quer uma chuva de bênçãos na sua vida, sem fazer nada, sem buscar a Deus, sem orar, sem se conectar com Deus. É difícil, né? É quase impossível, né? Porque o filho que mais tem atenção do pai é aquele que mais está ali perto, porque filho que está distante, não tem como você dar atenção a uma pessoa que está distante de você, que não está se importando com você. Então, assim, é o relacionamento com Deus, não é? As árvores do campo produzirão seu fruto e a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que os escravizam. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Estou com elas e com elas a nação de Israel. São o meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. É isso aí, meu bem. Capítulo 35. Profecia contra Edom. Vamos lá. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, monte Seir, estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto arrasado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou aos israelitas a espada, na hora da desgraça, na hora em que o castigo dele chegou. Por isso juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário e este perseguirá. Uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, este o perseguirá. Farei o monte Seir um deserto arrasado e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei os seus montes de mortos, os mortos à espada cairão em sua colina, em seus vales, em todas as suas ravinas. Arrastarei para você, sempre suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse: estas duas nações e povos serão nossos e nós
nós apossaremos deles, e nós nos apossaremos dele, estando eu, o Senhor, ali, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que trarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio, para que eles em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu sou o Senhor. Ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse, eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você se encheu de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu o ouvi. Pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu tratarei. Você ficará arrasado, ó Monte Seir, você e todo o Edom, então saberão que eu sou o Senhor. Aqui é Deus avisando, né, que a ira dele vai cair contra quem fez mal pro povo dele, né? Vamos lá, deixa eu só ver aqui o tamanho do 36, que eu vou ler esse daqui durante o vídeo, mas antes de terminar esse vídeo. Capítulo 36, profecia para os montes de Israel. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: ó monte de Israel, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O inimigo diz a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade dos demais nações, e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó monte de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: os montes, as colinas, as ravinas, os vales, as ruínas arrasadas e as cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano, o Senhor: em meu zelo ardente farei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois com prazer e com maldade de coração eles fizeram de minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales: assim diz o soberano Senhor: falo com ciúmes em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano Senhor: juro de mão erguida que as nações ao redor também sofreram zombaria. Mas vocês, ó monte de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel e meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arrasados e semeados. Vocês serão arados e semeados, e multiplicarei, sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado. Farei vocês prosperarem mais do que antes. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de Israel. Vocês nunca mais privarão de seus filhos. Nunca mais os privarão de seus filhos. Assim diz o soberano Senhor. Como de fato diz a você: você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do soberano Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o sarcasmo das nações, e que você não sofrerá mais zombaria dos povos, nem fará mais sua nação cair. Palavra do soberano Senhor. De novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e suas ações. Sua conduta era à minha vista como impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão derramarei sobre eles a minha ira,
porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu o dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu o julgarei de acordo com a conduta das nações deles. E por onde andam entre as nações, eles profanam o meu santo nome. Por isso se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo teve que sair da terra do Senhor, da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, a qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, e que vocês profanam entre as nações onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos dela, pois eu os tirarei entre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras, e os farei de volta, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês. Quer dizer, Deus vai purificar, né? E ficarão puros, e eu purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos meus antepassados. Vocês serão um povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a impureza, convocarei o cereal e darei e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Deus aqui está mostrando tanto que ele vai restaurar Israel, né? Deus está dando assim um ar de misericórdia para Israel, mostrando que ele pode restaurar e que ele vai restaurar, né? Aumentarei a produção das árvores e das safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do soberano Senhor. Envergonhe-se e humilhe-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu purificar de todos os seus pecados, restabelecer as suas cidades e as suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica das nações de Israel e farei isto por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente, então eles saberão que eu sou o Senhor. No próximo vídeo eu vou ler o capítulo mais famoso de Ezequiel, tá bom? Só um minutinho.